louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos irmãos, amigos, amigas, vamos hoje mergulhar na palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor, que nos convida hoje a enxergarmos uma realidade muito clara da necessidade de sermos servos nas mãos do Senhor, profeta na mão do Senhor, de hoje sermos instrumentos de evangelização. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nessa passagem que eu já coloquei aí para vocês no comentário, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos do 32 ao 38. O Evangelho de hoje, da Santa Liturgia, vem nos falar, nessa passagem, Mateus 9, 32 ao 38, o seguinte, acompanhem comigo. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem que estava mudo. Ele estava possuído pelo demônio. Jesus expulsou o demônio daquele homem, e quando o demônio foi expulso, aquele mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: olhem, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Essa palavra de Deus para nós hoje, ela vem nos mostrar aqui algo muito interessante. Veja bem, Jesus está passando por uma região, porque aqui no versículo 35 diz que Jesus estava percorrendo todas as cidades e povoados, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e de enfermidade. Então Jesus estava fazendo um trabalho missionário, pregando a palavra de Deus, ensinando, orientando, aconselhando quem estava precisando de conselho, curando quem estava enfermo, quem estava doente. Jesus estava fazendo o trabalho missionário do profeta, né? E é dentro deste contexto, dentro deste cenário, que Jesus está passando por um povoado, quando é apresentado a ele um homem que estava mudo, porque estava endemoniado. No momento em que Jesus se aproxima daquele homem, reconhece que aquele homem precisa de uma libertação e expulsa o demônio que havia no corpo daquele homem, que estava acorrentando a alma daquele homem. E era um demônio de mudez, era um demônio que tornava aquele homem mudo, silencioso, né, calado. Não era um silêncio de paz, não era um silêncio vindo de Deus. Não, era um silêncio de acorrentamento, né? Aquele homem era cativo nas suas palavras, ele não podia falar, ele não falava.
Jesus vai lá, expulsa aquele demônio e o homem volta a falar. No momento em que Jesus faz esta libertação, as multidões que estavam ali ficam admiradas, né? E começam a dizer: nunca se viu coisa igual em Israel. Que homem é esse que tem tamanho poder, tamanha autoridade de expulsar os demônios lhe obedecem, os demônios vão embora? Que homem é esse que fala da palavra de Deus, das Escrituras, de uma maneira que toca o nosso coração? Que homem é esse que, ao orar por aqueles que estão doentes, eles são curados, eles são libertos de toda enfermidade? Nós estamos diante de quem? E aquele povo estava admirado diante do profeta que estava diante deles, Jesus, o Filho de Deus. Mas existiam ali alguns fariseus que, por inveja de Jesus, porque Jesus estava tendo mais atenção do que a eles, porque as pessoas estavam voltando o coração para as palavras que Jesus dizia e não estavam mais voltando o coração tanto para as palavras que os fariseus diziam. Então, movido por esse espírito de inveja, os fariseus então dizem: olha, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Quem é o chefe dos demônios? O chefe dos demônios é Satanás, né? Lúcifer é o comandante, é o chefe dos demônios do inferno. E aí aqueles fariseus dizem: olha, é por Lúcifer, é por Satanás que ele, esse que se chama Jesus, expulsa os demônios. É através de Satanás. Veja, queridos, que aqui nós encontramos um espírito que havia num homem que o tornava mudo, mas nós também encontramos aqui a ação demoníaca em uma outra pessoa, ou seja, nos fariseus, tá? Uma ação de difamação. Aqueles fariseus naquele momento estavam ali difamando Jesus, dizendo que o Senhor operava não pela ação de Deus, mas pela ação de Satanás. Uma verdadeira difamação, uma verdadeira calúnia, uma verdadeira blasfêmia. Então, embora que Jesus tivesse expulsado o demônio daquele homem que o tornava mudo, havia uma outra ação demoníaca também, tá? No coração dos fariseus que estavam ali difamando Jesus. Então veja, queridos, que nós observamos aqui o relato da ação do inimigo diante do profetismo, diante da missão, diante do trabalho evangelizador que acontece, né? Hoje nós percebemos muito claramente que isso acontece. Quantos de nós nos calamos, não porque temos um demônio dentro de nós como aquele homem, mas muitas vezes por medo, por falta de ousadia, muitas vezes nos calamos por vergonha, muitas vezes nos calamos por respeito humano, ou mesmo porque não nos sentimos capazes de, diante de algo que está errado, de algo que é contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus, nos posicionarmos como cristãos. Ora, se eu conheço a palavra de Deus, se eu conheço a vontade de Deus, então eu preciso, como filho de Deus, como cristão que sou, como seguidor de Jesus Cristo que sou, diante do pecado, diante de injustiças, ou mesmo diante de erros doutrinários, me posicionar como filho de Deus, como cristão, como profeta, e anunciar a palavra de Deus diante daquilo. Então, por exemplo, se você está diante de uma rodinha de amigos no seu trabalho, e se tem alguém que está fazendo algo errado ali, né? Em vez de você ir na onda com eles, em vez de você fazer a mesma coisa que eles estão fazendo, você precisa analisar a situação que está acontecendo, e se você percebe que aquilo é um erro, se você percebe que aquilo ali não é correto, você precisa, debaixo da luz da palavra de Deus, se posicionar.
Porque o teu silêncio é uma omissão, tá? A tua mudez aqui não é bem-vinda, né? Então você precisa se posicionar. Olha, isso que vocês estão querendo fazer não é correto, tá? Isso daí é errado. Eu não vou me envolver com isso. Isso é errado por causa disso. E não tenha medo, não tenha vergonha de se posicionar como cristão, tá? Pode colocar mesmo a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus nos fala que devemos agir dessa maneira, e da maneira que vocês estão agindo aí não é o correto. Talvez, querido, dentro do seu namoro, talvez dentro do seu noivado, talvez dentro do seu casamento, dentro da tua casa, dentro da tua família, quantas vezes você precisa se posicionar? De repente você tem alguém na tua família que esteja cometendo algo tão errado, algo tão sério, e você não quer se meter na vida da pessoa, né? Você pensa assim, não, eu não vou me meter na vida da pessoa, deixa a vida dela, ela faz o que ela quiser, né? E não é bem assim, tá? É lógico que nós precisamos ter prudência, é claro que nós precisamos ter sabedoria de como chegarmos às pessoas para falar, né? É claro que nós precisamos saber educadamente, diplomaticamente, como nos aproximarmos das pessoas para falar com elas, tá? Você não vai chegar exigindo as pessoas, mas você precisa se posicionar como cristão. Diante do erro, você precisa se posicionar como cristão, né? E aí você anuncia a palavra de Deus para aquela pessoa, você fala, olha, isso daí não está certo, isso daí é errado, tá? Eu estou aqui lhe orientando, lhe colocando algo como deve ser feito. Claro, a decisão é sua, a vida é sua, eu estou apenas aqui colocando para você uma luz sobre esta situação que você ou vocês estão vivendo nesse momento. Mas precisamos nos posicionar. Não podemos ficar calados, como aquele homem estava calado, né? Quantas vezes Satanás, não é que ele esteja nos dominando, não é que ele esteja dentro de nós, não é que a pessoa esteja possessa de um demônio, não é isso. Mas quantas vezes o inimigo de Deus coloca no nosso coração, né, sentimentos de vergonha, de incapacidade. Eu sou incapaz de falar da palavra de Deus, eu não consigo, eu não conheço, eu não sou preparado para falar da palavra de Deus. Isso não é um sentimento de Deus, tá? Muitas vezes o inimigo coloca esse tipo de sentimento dentro de nós para nos calar a boca, para nos impedir de falar para as pessoas que estão precisando. De repente você está no local, né, talvez no transporte público, no ônibus, no metrô, ou sei lá, em algum lugar aonde você percebe que tem uma pessoa ali que está desesperada, que está chorando, você não sabe nem o que é que está acontecendo na vida daquela pessoa, tá? Você pode simplesmente olhar para aquela pessoa e ser indiferente, ser frio e dizer, eu não vou me meter, eu não sei o que é que ela está passando, deixa ela lá no canto dela, deixa eu seguir a minha vida, deixa eu ir embora. Ou não, ou você pode se comportar como cristão, como cristã, não deixar calar a sua voz, se aproximar daquela pessoa e dizer, olha, eu percebi que você estava chorando, eu percebi que você estava triste, né? Está acontecendo alguma coisa? Eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Hoje eu trago para você uma palavra de conforto, uma palavra de coragem. Eu não sei o que você passa na sua vida, mas eu sei que Deus, Ele pode agir na tua vida e Deus te ama. Então, quando eu me posiciono com coragem, com ousadia, Deus me usa como instrumento da sua graça, como instrumento do seu poder na vida das pessoas. Eu preciso permitir que hoje a minha boca seja liberta para proclamar a palavra de Deus. Então, diante hoje desse mundo que quer calar a nossa voz, né? Quantas pessoas com ideologias, com pensamentos mundanos hoje tenta calar a voz, tenta calar a doutrina da igreja, tenta calar a palavra de Deus. Pessoas que querem legalizar o aborto, pessoas que querem legalizar tantas coisas que são contrárias à vontade de Deus, né? Casamentos com pessoas do mesmo sexo e tantas outras realidades que nós vemos por aí,
que são contrárias, né, à vontade de Deus, à palavra de Deus, e pessoas que querem gritar mais alto do que a voz de Deus, que querem legalizar isso juridicamente, politicamente. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar calados? Nós vamos permitir que o inimigo de Deus cele nossa boca? Coloque no nosso coração sentimento de medo, de timidez? Não, o Espírito de Deus que nos foi dado é um espírito de coragem, é um espírito de força, é um espírito de ousadia, de unção e de poder, de autoridade. O Espírito de Deus que se move dentro de nós nos faz anunciar a palavra de Deus. Então nunca mais feche a sua boca diante de realidades que precisam, que necessitam ouvir a luz da palavra de Deus. O Senhor libertou aquele homem que estava mudo, mas também havia uma outra ação acontecendo ali. A ação no coração dos fariseus que difamavam Jesus. Querido, veja, hoje no mundo em que nós vivemos, quanta difamação, quantas pessoas hoje difamam a palavra de Deus, difamam a igreja de Jesus Cristo, difamam os seus profetas, difamam os sacerdotes, o bispo, né, os bispos, difamam o Santo Padre, o Papa. Hoje, quanta difamação há. Talvez você que é um missionário de Deus, você que é um profeta, você que é um pregador, talvez você tenha sentido na sua pele, na sua vida, a ação da difamação, da calúnia, de coisas que você não fez, de coisas que não é você que tem feito, e pessoas que têm lhe acusado injustamente. Hoje nós vivemos esta mesma realidade que Jesus viveu naqueles dias. Da mesma maneira que Jesus foi difamado, foi acusado de estar agindo pela ação de Satanás e não pela ação de Deus. Que difamação, que blasfêmia! Da mesma maneira, hoje em dia, nós também sofremos vários tipos de difamação dentro da nossa missão, dentro da nossa ação missionária. Então veja, queridos, que Jesus primeiro nos apresenta aqui nessa passagem esta realidade da ação demoníaca, esta realidade da ação do inimigo de Deus que quer impedir a proclamação e a propagação da verdade da palavra de Deus. Depois que ele apresenta essa primeira parte da ação do inimigo, no versículo 35, versículo 36 em diante, e no versículo 37 e 38, o Senhor vem nos dizer assim: a messe, o trabalho missionário é grande, mas são poucos os trabalhadores que se dispõem para fazer o trabalho missionário. Pedi, pois, então, ao Pai que envie mais missionários para trabalhar na sua obra, na sua messe. Queridos, você está aqui nessa live hoje. Nós estamos nesse momento com 40 pessoas aqui nessa live. Cada um de vocês que está me ouvindo agora é convidado por Deus a ser um trabalhador na sua messe, a ser um trabalhador na sua obra. Cada um de vocês que aqui estão hoje são convidados por Deus a serem instrumentos da voz de Deus para as pessoas que estão ao seu redor, no seu ciclo de relacionamento, na sua família, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Talvez Deus esteja colocando no seu coração, suscitando no seu coração o desejo de realizar uma missão, um trabalho, de abrir um trabalho missionário, de realizar algum trabalho social com pessoas, ou mesmo algum trabalho de evangelização. Olhe para dentro do seu coração, porque eu tenho certeza que Deus tem falado no teu coração, na tua alma. Deus tem gritado para você há tempos. O Senhor tem te chamado a dar um passo de fé, a dar um passo maior do que o que você vem dando até hoje. Eu sei que você é uma pessoa de caminhada, eu sei que você é uma pessoa de fé, eu sei que você é uma pessoa que tem caminhado com Deus,
Eu sei que você é uma pessoa que tem buscado a vontade dele, mas chegou a hora de você se tornar muito mais do que um simpatizante ou uma simpatizante do Senhor. Chegou a hora de você dar um passo maior na sua caminhada com Jesus. Chegou a hora de você olhar para Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Coloco-me nesse momento como teu trabalhador, como tua trabalhadora. Coloco-me agora em tuas mãos para que tu me uses como profeta, como profetisa. Coloco-me em tuas mãos agora, Senhor, para realizar o trabalho dentro da tua obra, para realizar o trabalho na tua messe. Senhor, eu tenho medo. Eu, Senhor, muitas vezes sou tímido. Muitas vezes, Senhor, não sou ousado. Muitas vezes, Senhor, me sinto incapaz. Não sei nem por onde começar, nem o que fazer. Seja sincero, seja sincera com Deus hoje. Fale para Ele: Senhor, é assim que eu me sinto. Mas eu quero, acima de toda a minha fragilidade humana, acima de toda a minha fraqueza humana, acima de toda a minha pequenez, Senhor, eu quero hoje colocar agora, com fé, a minha disponibilidade nas tuas mãos. Eu quero, Senhor, colocar agora a minha voz nas tuas mãos, para que tu uses, Senhor, a minha voz, para que tu uses, Senhor, o meu falar da maneira em que tu quiseres, para pregar o evangelho, para anunciar, para denunciar. Eu quero colocar os meus pés, Senhor, para que tu os leve aonde tu quiseres que eu vá. Eu quero colocar as minhas mãos para realizar o trabalho, Senhor, conforme tu queres. Eu coloco a minha inteligência, a minha sabedoria. Eu coloco, Senhor, o meu coração. Eu coloco a minha vida, os meus bens materiais, os meus objetos, a minha casa, a minha família. Eu entrego-me inteiramente nas tuas mãos, para que tu me uses como instrumento da tua graça e do teu poder, na evangelização e na transformação das almas, na conversão deste mundo. Tenha fé agora, seja ousado, coloque-se nas mãos de Deus nesse momento. Não tenha medo, diga para Ele: Senhor, usa-me como instrumento da tua graça. Eu não quero mais, Jesus, somente caminhar atrás de ti. Eu não quero mais ficar só te observando. Eu não quero mais, Jesus, ficar só ouvindo a tua palavra. Eu quero, a partir de hoje, Senhor, também ser protagonista, também, Senhor, ser um integrante dos teus discípulos. Eu quero também, Senhor, a partir de hoje, ser parte dos trabalhadores que anunciam, que fazem a obra. Suscita no meu coração agora. E eu tenho certeza que nesse momento, Deus está suscitando agora vocações dentro do coração de muitas pessoas que estão aqui nessa transmissão, nessa live. Tenho certeza que nesse momento o Senhor está falando ao coração de muitas pessoas aqui sobre realidades, algo que há tempos você vinha tendo desejo de fazer acontecer. Coisas que, pensamentos, sentimentos, desejos, projetos que vinham dentro de você para realizar, para fazer, e que você nunca colocou em prática, que você nunca teve coragem de colocar para frente esses sentimentos, esses desejos que vinham suscitando no seu coração. Pois eu digo a você nesse momento de pregação agora, isso que vinha acontecendo na tua alma, no teu coração, esses sentimentos, é fruto da ação de Deus. O Senhor está falando ao teu coração hoje. Tenha coragem, saia.
Queridos, abra o seu coração. Abra o seu coração e permita que o Senhor possa hoje lhe usar como instrumento da sua graça, como instrumento do seu poder, porque Ele é o Senhor da sua vida. Amém.